E agora seu carro começou a soltar fumaça pelo escapamento. Ih, é ruim, né? Mas daí você parou no posto de gasolina e o frentista falou que seu carro tava fumando. O que é isso? Será que o meu carro tá fumando maconha? Será que o meu carro é maconheiro? O que tá acontecendo aí? Mas daí você passou em outro lugar e disseram que o seu carro tá precisando de uma retífica. E o que é retífica? Será que processo de retífica para motor de combustão tá certo? Será que existe processo de retífica para motor? Bem, o Engenharia Carga Rápida Tech está começando. E hoje nós vamos responder a dúvida enviada pelo Samuel, que quer saber se o carro dele, que está queimando óleo, necessita de um processo de ajuste de motor chamado retífica. E eu sou a professora Valéria Moreno, engenheira mecânica. Atuei em campo por 19 anos, junto a diversas empresas, projetei fábricas, gerenciei setores e até mesmo tive em minha equipe mais de 300 colaboradores sob a minha gestão. Além disso, fui professora junto a faculdades de engenharia, junto a faculdades de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de automação. Além de tudo, fui professora de cursos de pós-graduação. Então, você terá um ganho enorme se assistir este vídeo até o final. Mas antes disso, já vai aqui embaixo, ó. Vai agora aqui embaixo e dê o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Então, vem comigo. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hug, hugga, wug, wugga, buggy, buggy, mugger, mugger, wug, wug. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é brunimento em motor de combustão. Tema técnico enviado pelo Samuel. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras, com tecnologias de campo novas. Motores de combustão interna operam com a condição de admissão de combustível mais ar para uma câmara de combustão. Lá ocorrerá então a ignição da mistura ar-combustível. Tal ignição ou combustão da mistura de ar-combustível gera o movimento do êmbolo. Após o movimento do êmbolo, a mistura ar-combustível que foi queimada é liberada para o escapamento. Sim, para o escapamento de gases. Se nós olharmos de perto um motor de combustão interna com todos os seus cilindros operando, percebemos que é necessário ali um sistema de lubrificação. E para tanto, todo motor de combustão
possui ali um reservatório chamado cárter que lubrifica os pontos móveis de um motor de combustão interna. Porém, percebemos que mesmo tendo a lubrificação, existirão pontos onde o atrito do motor de combustão, por exemplo, entre o êmbolo e o cilindro, ali ocorrerá um desgaste após muito funcionamento, mesmo tendo a lubrificação. E neste caso, pode ocorrer do óleo passar da relação de lubrificação para a condição de queima dentro da câmara de combustão. Ou seja, com a folga excessiva na relação entre êmbolo e cilindro de combustão, poderá ocorrer ali a queima do óleo juntamente com o combustível, gerando então excesso de fumaça no escapamento do seu automóvel. Os motores de combustão interna possuem anéis de segmento, que são montados nos êmbolos dos motores de combustão. Assim, deste modo, o desgaste do êmbolo não fica comprometido, pois como o anel de segmento é montado em ranhuras do êmbolo do motor de combustão interna, ocorre então o desgaste do anel de segmento. Nesta condição, o anel de segmento que garante a vedação da condição da mistura ar-combustível e da própria compressão durante o processo de combustão. Para a perfeita vedação de combustão e a garantia da lubrificação, os anéis de segmento são compostos em um conjunto de 3 anéis. O primeiro anel possui a função de conter a pressão gerada pela explosão. O segundo anel cria uma película de óleo. Deste modo, é garantida a lubrificação entre êmbolo e cilindro de combustão. E o terceiro anel raspa o excesso de óleo lubrificado pelo segundo anel. Deste modo, então, garantimos que durante o processo de operação de um motor de combustão interna ocorra a combustão, com vedação durante todo o processo de expansão de gases e até mesmo ocorra uma perfeita lubrificação entre anel de segmento e cilindro de combustão. Os motores de combustão interna possuem diversas partes que se movimentam e seu atrito podem apresentar desgaste, gerando ali um prejuízo no funcionamento normal dos motores de combustão interna. Perceba então que um motor de combustão interna possui um bloco do motor e dentro deste bloco do motor nós temos ali as bielas, temos os êmbolos e até mesmo o virabrequim. Todos eles trabalham em conjunto, em movimento e poderão apresentar desgaste. Também temos o cabeçote do motor, que possui o eixo de comando de válvulas, que também, este eixo também tem movimento e poderá apresentar desgaste. Temos também ali um reservatório de óleo de lubrificação, também chamado de cárter. Olhando então de perto, o motor de combustão interna poderá ter desgaste, apresentar desgaste nas peças que compõem o bloco do motor. Por exemplo, no virabrequim, na relação entre o virabrequim e a biela. Ali são pontos de atrito que poderão apresentar desgaste. Também temos no eixo árvore de cames do motor, onde ocorre ali o comando de válvulas. Esse eixo, ao girar e os cames comandarem a abertura e fechamentos das válvulas de admissão e válvulas de escape de gases, ali poderá ocorrer, necessita de lubrificação e poderá ocorrer ali um desgaste. Também temos que verificar a planicidade do cabeçote. Afinal de contas, o cabeçote é uma região ali que aquece, e se
aquecimento poderá ser excessivo e poderá surgir ali um empenamento do cabeçote. Este empenamento poderá atrapalhar o funcionamento da árvore de camis, além do que gerar vazamento do óleo de lubrificação. O nosso tema que será discutido hoje será o desgaste entre o cilindro de combustão e os anéis de segmento, que são fixados nos êmbolos do motor. Ali é necessário a verificação da cilindricidade do desgaste, então poderá surgir ali um erro de cilindricidade e deverá ser verificada a rugosidade. Em nosso tema de hoje, estaremos abordando o desgaste de operação entre os anéis de segmento e o cilindro de combustão de um motor de um automóvel. Perceba então que o bloco do motor possui ali um cilindro de combustão que é montado dentro do bloco do motor. Ele é um inserto, é um encaixe dentro do bloco do motor. E neste caso então, percebemos que neste cilindro que ocorre o deslizamento do êmbolo que é acoplado à biela. Neste caso, a recuperação dos riscos de funcionamento gerados pela operação e pelo atrito dos anéis de segmentos que estão montados no êmbolo devem ser eliminados através do processo de brunimento. A recuperação dos riscos do cilindro do bloco do motor, então, se dá através do processo de brunimento, que nada mais é do que um processo de usinagem, também chamado processo subtrativo, pois irá retirar material do cilindro de combustão do automóvel. Dentro da engenharia, podemos definir que os subgrupos de processos de fabricação de peças com geometria definida são processos subtrativos, cuja característica é a remoção de material para obter a peça com geometria definida, ou processo de conformação, que conforma e deforma o material até que este adquira a forma desejada da peça. Dentro dos processos de conformação, teríamos então a conformação líquida, que seria a fundição. Dentro da conformação sólida, então teríamos laminação, extrusão, trefilação, forjamento e até mesmo a estampagem. Voltemos aos processos subtrativos, onde removemos o material desejado até que este adquira a geometria desejada da peça. Os processos subtrativos são chamados também de processos de usinagem. Dentro deles temos diversos, por exemplo, torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrilamento e outros. A característica de um processo subtrativo é de existir ali uma peça e uma ferramenta, no qual ou a peça ou a ferramenta se movem e ocorre então a retirada do material chamado de cavaco. O processo de brunimento utiliza uma ferramenta de brunir que é uma ferramenta multicortante. Ferramentas multicortantes possuem diversas arestas de corte que retiram o material desejado para configurar a peça em conformidade ao desenho desejado. Neste caso, utiliza-se uma ferramenta multicortante que utiliza um pó de material mineral, de material cerâmico, ou CBN, que significa nitreto de boro cúbico, ou diamante sintético, este pó é aglomerado pelo processo de sinterização. Esta ferramenta multicortante é chamada de
pedra de brunimento e tem uma configuração que permite que ela seja montada, que ela seja ajustada à sua ferramenta de brunir. Esta ferramenta de brunir possui um movimento, é adaptada na ferramenta, a pedra de brunimento é adaptada na ferramenta e possui um movimento de rotação alternativo, girando sentido horário e anti-horário, sentido horário e anti-horário, ao mesmo tempo que ela sobe e desce. Nesta condição, ela gera sobre a superfície cilíndrica uma distribuição cruzada, que pode até ser semelhante à de um losango. Perceba então que essa superfície brunida se obtém em uma configuração cilíndrica, ou seja, no cilindro de explosão da câmara de combustão do motor do seu automóvel. Percebemos então que o processo de brunimento é um processo de usinagem, também chamado de processo subtrativo, que é aplicado na recuperação de cilindros automotivos. E que não podemos chamar esse processo de retífica, e sim de brunimento. O processo de retífica envolve todo o conjunto de recuperação de um motor automotivo, não só do cilindro de explosão do automóvel, como também do virabrequim, do comando de válvulas e demais peças que se desgastaram. Isto é chamado de retífica. Brunimento é o processo de usinagem que recupera a superfície do cilindro e que utiliza uma ferramenta de brunir que rotaciona em movimentos alternativos, subindo e descendo. Nesta condição, ela utiliza um equipamento chamado brunidora vertical. Mas também é possível que se encontrem no mercado brunidoras horizontais, porém para a aplicação de máquinas e equipamentos maiores, onde se deseja recuperar cilindros maiores, cilindros de máquinas injetoras de plásticos e cilindros de extrusoras de plástico, por exemplo. Bem, agora que sabemos que o processo de brunimento é apenas uma das etapas dos processos que são incorporados à retífica de motor, pois a retífica de motor é recuperar diversas peças de desgaste de um motor, vamos tratar dos ajustes de processo de usinagem de brunimento. Perceba que para executar o brunimento do motor do seu automóvel, teremos ali que verificar os parâmetros em relação ao tipo de motor que o seu automóvel possui. Por exemplo, teremos que saber, em função do tipo de motor, a grana da pedra que será utilizada no processo de brunimento, ou seja, o tamanho do particulado que foi aglomerado pelo processo de sinterização e que gerou a pedra de brunimento que é ajustada na ferramenta de brunir. Também temos que ajustar na brunidora, que é o equipamento que executa o brunimento, o ângulo de cruzamento que fará os riscos de processo que garantirá a rugosidade necessária da superfície brunida no cilindro de combustão do seu automóvel. Complemente os seus estudos e o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Norma ABNT NBR 6162, que trata dos conceitos da técnica de usinagem, movimentos e relações geométricas.
usinagem dos metais do Dino Ferrarese e tecnologia da usinagem dos materiais do Diniz. Também assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: desgaste de ferramentas de usinagem, edição 032, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Usinagem por fresamento, edição 050, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E rugosidade no torneamento, edição 031, Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema de campo, brunimento em motor de combustão, tema de campo solicitado pelo Samuel. Solicite o seu tema de campo para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de campo através de uma gravação por WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora, deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida, afinal é de graça e você receberá todas as novidades em tempo real. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Bem, Samuel, então agora vem uma pergunta para você. Sim, vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook, no Twitter e no Google+. E além disso, já vá aqui embaixo, inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida e não esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Então, pois é, o Samuel passou um e-mail aqui pro Engenharia Carga Rápida. Ele tá perguntando aí o que é retífica de motor. Ele passou também, deu para perceber ali que ele nem vai ter aula de motores de combustão. Tá fazendo engenharia mecânica e nem vai ter aula de motor de combustão. E pergunta sobre retífica. Imagine, não sei como dizer para ele. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje em dia, você tem esses cursos EAD. Falar que curso EAD de engenharia mecânica também, quantas horinhas lá ele vai ter de aula? Quando eu estudei na faculdade, você entrava de manhã na faculdade e saía só no fim da tarde. Agora vem curso EAD, que se assiste 2 horas de vídeo por dia é o suficiente. E eu fiquei sabendo também que você nem faz TCC, você faz um trabalho em grupo para entregar, não tem banca, não tem nada, é muito coxa tudo isso. E depois sair com um diploma de engenharia e não arruma emprego no mercado, não vai conseguir.
Não tem como conseguir emprego no mercado com uma coisa dessa. Agora eu não sei como dizer pro Samuel que ele tá precisando trocar de faculdade. A verdade é essa. Agora tem muito curso de engenharia aí presencial, engenharia mecânica presencial, que o professor dá aula lá na sala de aula, mas quando chega lá na sala dos professores, fica falando que os alunos deles são tudo... E tem aquela também, a gente não sabe o que é pior, se é curso EAD ou curso presencial. Eu já vi em sala de professor, o professor no final da aula ir lá e começar a falar que a aula que ele deu para os alunos não valia nada, porque afinal só tinha aluno ali analfabeto funcional. Imagine, um professor que se dispõe a dar aula e fica falando mal dos alunos que ele dá, ele não tem interesse nenhum em ensinar, ele vai dar aula coxa e que se dane o aluno, depois o aluno arruma emprego. Mas também a faculdade nem se interessa se vai ter emprego ou não, ela está interessada no fim do mês em ter o pagamento. A única coisa que interessa para a faculdade é o pagamento, se o aluno vai estar empregado ou não é problema do aluno, não tem compromisso. Você pega o site ali da faculdade, é uma maravilha, fala assim, é aí que eu quero estudar. Mas no momento que o aluno entra lá, ele vê que a coisa não é bem assim. Você imagina, né? Eu via na sala dos professores, lá na sala dos professores tinha professora de e nem todas elas falavam mal de aluno. Imagine professor falando mal de aluno. Mas a coisa também é a seguinte, né? Tem faculdade aí que nem tem código de conduta. Aí o professor pode fazer o que ele quer. Corrige a prova do jeito que quer. Vai na sala dos professores, fala mal dos alunos. E aí dá nisso, né? Tem aluno que entra em contato com engenharia carga rápida dizendo que quer retificar motor. O que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou fazer sem ter que fazer uma explicaçãozinha agora e depois soltar outra aula explicando o que é brunimento, o que é um processo de retificação? E o pior de tudo que eu tenho certeza que os alunos não estão fugindo da escola, porque o aluno vai lá no curso EAD, ele abre, assiste o vídeo direitinho, vai lá e faz. Mas ninguém está lá para ajudá-lo, pegá-lo pela mãozinha. Afinal, hoje a maioria das escolas estaduais que os alunos estudaram foi fraquinha, foi processo continuado de estudo, ou seja, ele foi passando e chegou com muita deficiência. Aí ele consegue um emprego, vai pagar aquela faculdade com muita dificuldade e encontra um professor bruxo que chega na sala dos professores, dá risada das perguntas que os alunos fazem para ele, ficam fazendo chacota de aluno na sala dos professores. Pois bem, depois que Engenharia Carga Rápida recebeu lá um e-mail onde um diretor de uma faculdade dispõe a culpa no MEC, na situação que uma professora queria ser tratada com dignidade, dignidade faz parte da Constituição brasileira, e o diretor fala assim, nós não podemos, o diretor de RH diz que não pode fazer isso porque o MEC não permite. É uma piada, não é mesmo? É uma piada. É me engana que eu gosto. Na verdade essas faculdades aí, elas praticam zombaria. E não ensino, é zombaria.